Boa noite, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado aí pela alegria e o privilégio de falar com vocês. Eu estou aqui na convenção do PSB, então eu peço perdão, porque a internet está muito ruim. Meu compromisso com o Florestan, claro, era atender esse pedido, que é uma honra, como eu disse, mas peço perdão por conta da conexão, né? Estamos aqui na convenção do PSB, que deve homologar a candidatura da Simone Tebet ao Senado Federal, da mesma forma a candidatura de Márcio França na vice, né, do nosso querido Fernando Haddad, futuro governador do estado de São Paulo. Muito bom, Marco. Obrigado pelo seu esforço de reportagem. Mas tem um assunto que está nos trazendo assim, uma situação de não compreensão do porquê dessa abertura desse inquérito pela Polícia Federal para investigar o filho do presidente, o Fábio Luiz, não o Lulinha, é Fábio Luiz o nome dele, no caso da possível facilitação por parte do Lulinha da aproximação do tal do Camilo, né, o empresário que trabalhava com produtos químicos, né, de remédios, na base de canabidiol. E eu queria saber de você o que você pode, como advogado dele, dizer a respeito do que está ocorrendo. 3 jornais hoje, Folha, Globo e Estadão, a manchete é a mesma, igualzinha. Você coloca, as 3 são iguais. Me diga o que é. É questão de campanha? Não há a menor dúvida, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Como vocês bem sabem, nós devolvemos as instituições de Estado ao Estado brasileiro, notadamente a Polícia Federal, que havia perdido, enfim, a independência e a autonomia e havia sido capturada por interesses políticos e eleitorais por um ex-presidente que pretendia proteger, como ele mesmo disse em público, a sua família, os seus filhos, enfim, 01, 02, 03 e 04, e inclusive os seus asseclas, né? Esse ex-presidente mudou 5 ex-diretores. Mas veja, o presidente Lula recuperou uma instituição de Estado para o Estado brasileiro e ela voltou a ter independência e autonomia, que são elementos determinantes para que ela possa ter algum tipo de credibilidade. Ela tem que usar essa independência e autonomia, evidentemente, com responsabilidade. Eu quero aqui reiterar a minha confiança plena na condução, né, da Polícia Federal, feita pelo diretor-geral, Andrei, uma pessoa extremamente séria e íntegra. Agora, as instituições de Estado estão em disputa. O país segue dividido. E é claro que existe gente dentro da Polícia Federal tentando interferir no processo eleitoral. Não há a menor dúvida em relação a isso. Veja, se o Fábio Florestan, queridos colegas que estão aqui ao seu lado, né, se o Fábio não fosse filho do presidente Lula, esse inquérito nem sequer teria sido instaurado e o anterior teria sido simplesmente arquivado, porque é o destino natural que se deve dar a um inquérito que não tem a chamada justa causa, né, como a gente diz no direito. Recebemos com perplexidade, mas com absoluta tranquilidade. O Fábio vai, inclusive a pedido do pai dele, se colocar à disposição de toda e qualquer autoridade para esclarecer toda e qualquer eventual dúvida. Numa democracia de dimensões continentais como a nossa, você ganha e perde a eleição nas urnas. Nós não podemos permitir que fatores externos, como eu disse para o meu amigo Marco, numa entrevista que recentemente eu dei para esse portal, né, do qual eu faço parte com muita alegria, os fatores externos, influência norte-americana, influência de outros poderes, enfim, não podem, na verdade, ser mais importantes do que o voto, que é soberano numa democracia para definir uma eleição. Então, o nosso papel é manter esse estado de permanente vigília e alerta para reagir com veemência quando for o caso. E nós estamos numa situação muito específica e muito concreta para fazer isso, né? Muito bem. Miola, rapidinho, porque o nosso correspondente em Nova York já está nos esperando, mas vamos lá. Claro. Marco, 2 perguntas rapidíssimas. A primeira, além da mídia e da Polícia Federal, o círculo íntimo do Fábio Luiz trata ele como Lulinha ou chama ele por Fábio Luiz? E segunda questão, a Polícia Federal, que foi noticiado hoje e que foi amplamente editorializado pela toda a mídia nessa estratégia de jornalismo de guerra contra a candidatura do presidente, disse que o careca do INSS tentou fechar contrato com o Ministério da Saúde para fornecer medicamento à base de canabidiol. No entanto, o contrato não aconteceu. Mas mesmo assim, apesar disto, a Polícia Federal instaura um inquérito. Quer dizer, isto não deveria ter de parte da Procuradoria da República, inclusive, algum tipo de atuação para não permitir que essa vilania prosperasse? Não tem a menor dúvida, Viola, sempre uma alegria te ver.
Veja, a primeira coisa, o Fábio é chamado de Fábio, né? Eu sou amigo dele e eu mesmo me refiro a ele como Fábio, tá? Lulinha foi uma criação, né? Evidentemente, de parte da imprensa, nós bem sabemos, talvez por ele ser o filho mais velho, né? Se fosse o filho mais novo, o alvo talvez teria sido Mas outro. não chama o Bolsonaro, Essa é a não grande chama o verdade. Flávio de Bolsonarinho, né? Deveria chamar, né? O de rachadinha, né? Deveria chamar, não há a menor dúvida disso. Agora, veja, você tem toda a razão. Nós já fomos à PGR para pedir para a PGR examinar esses fatos com absoluto rigor, como, inclusive, numa democracia tem que ser. Nós não queremos que ninguém esteja acima da lei, mas não podemos permitir que ninguém esteja abaixo dela. Não há nada contra o Fábio. Veja, quebraram o sigilo dele, embora a gente tenha, de forma voluntária e espontânea, apresentado a intenção de levar ao conhecimento das autoridades toda a movimentação bancária do Fábio, quebraram o sigilo dele, vazaram de forma clandestina e criminosa, tem mais de 4 meses e não acharam nada, porque simplesmente não tem. O que foi dito nos autos? Que a Roberta Luxemburgo, que é empresária, teve uma atividade, na verdade, empresarial relacionada a esse setor, né, que você mencionou agora há pouco, e que não tem nenhuma relação com o Fábio. Aí o que a Polícia Federal fez? Como não achou nada aqui, eu vou procurar ali. Isso chama fish expedition, pesca probatória. É quase aquela estratégia de tentativa e erro, né? Vamos fazer uma melhor de 3. Não achei nada nesse inquérito, deixou abrir mais 2, porque deve ter alguma coisa. A vida toda ele conviveu com essa dúvida. Isso é muito cruel. É o peso de um sobrenome no lombo de um cidadão que tem recolhido os seus tributos, que tem agido com absoluta correção e que teve a inocente percepção de que poderia sair do Brasil para eventualmente sair do foco. Ao que parece, enfim, enquanto o pai dele for uma figura pública importante no Brasil, e será sempre, ele vai ter que conviver. Acho que travou. Bom, queria agradecer ao Marco, que acho que travou, né, Sara, de novo. Vamos ver. Vamos agradecer e vamos tentar trazer o nosso Pedro, né, porque... Enfim, travou que caiu, viu? Travou que caiu.